E agora nós avançamos na nossa série de 2000 falando da parte operacional. É hora de entrar na parte prática do produto, da transformação do processo, da entrega do serviço, com os requisitos de forma geral, entrando então na fase 8, operação da norma ISO 9001. Não dá para você perder nenhum detalhe, então vem comigo para essa aula. Oi gente, seja muito bem-vindo aqui no canal do 3Ns, eu sou o Dom Trindade, é uma alegria ter você aqui com a gente, principalmente você que está aí remando conosco já na série ISO 9001, chegando na etapa 8. Mas é claro, você que está chegando agora também, é uma alegria imensa receber você no nosso canal, que trata aí de gestão da qualidade como um todo, e também, em específico nessa série, tratamos sobre a ISO 9001. Sim, estamos aqui tratando desde o primeiro requisito, requisito a requisito, regra por regra, explicando para você como implementar, como manter e como melhorar continuamente a ISO 9001. Se está chegando agora, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho de notificação para que você não perca nenhum conteúdo que semanalmente nós trazemos aqui para você. Avançando na etapa 8 da ISO 9001, nós chegamos então na etapa de operação. E vamos falar aqui na aula de hoje sobre a parte de planejamento e controles operacionais, que é o requisito 8.1 da norma. Já te aviso, essa aula é um pouquinho mais extensa, que ela traz bastantes requisitos, mas eu preferi trazer para você tudo num conteúdo só, para que depois consigamos estratificar com calma cada requisito. Nós vamos ver então na etapa 1, onde vai trazer requisitos de A a E, depois mais algumas anotações importantes que precisamos então levar em consideração para de fato então entender como deve ser o nosso processo de transformação de produto, de entrega de serviço, os controles operacionais, o que é mandatório, o que eu não preciso me preocupar, e entender então como um todo como trabalhar na norma. Vamos ver então o que diz o requisito 8.1 para nós. O requisito vai dizer para nós da seguinte forma: em planejamento e controle operacional que a organização deve planejar, implementar e controlar os processos, e ver então na seção 4.4, onde vai falar dos processos de forma geral, necessário para atender os requisitos para a provisão de produtos e serviços e para implementar as ações determinadas na seção 6, que vai falar então lá também do levantamento de riscos, levantamento de oportunidades, onde nós olhamos para o processo como um todo. Então veja que esse requisito ele já envolve duas sessões que você então precisa rever aqui no nosso canal, ou se você ainda não conhece, dar uma olhadinha lá na aula que falamos sobre o requisito 4.4, a seção 6, que tratamos de riscos e oportunidades, porque a norma, esse requisito, vai tratar exatamente fazendo ligação com esses requisitos. E por isso que é um sistema de gestão da qualidade. O requisito não trabalha isolado. Eles dependem de requisitos de documentação, de controle, de sistemáticas que possam abordar todos os processos como um todo. E aqui, então, entendendo a parte da seção, onde diz a determinação dos processos, na parte 4.4, e depois onde trata riscos e oportunidades, na seção 6, nós vamos ver que a norma diz que nós precisamos implementar as ações determinadas na seção 6 ao, ou seja, quando eu tenho que realizar essas atividades. E começamos, então, no requisito A, que diz da seguinte forma: ao determinar os requisitos para os produtos e serviços. O que é isso? O que a norma quer dizer para nós? Todo produto, todo serviço que eu tenho um cliente em vista, que eu vou entregar, colocar no mercado, ele tem algum requisito. Qual é o requisito? O que o cliente quer no mercado? Se você colocar uma bala no mercado, essa bala tem um requisito de sabor, tem um requisito de embalagem, tem um requisito de cor, tem um requisito... Enfim, tem diversos padrões que você precisa seguir, onde o seu cliente vai olhar para aquilo, vai se sentir atraído por aquilo e consumir aquilo. E isso serve tanto para o produto como para o serviço que você vai colocar aí no mercado. Então, o planejamento, e é essa fase que nós estamos trazendo aqui, ele quer trazer para nós o quê? Da seguinte forma: quando for colocar algo no mercado, dispor de algum produto, dispor de algum serviço, faça um planejamento. E planeje começando a olhar nas determinações dos requisitos, ou seja, o que o seu cliente quer e como você vai entregar isso para o seu cliente, tanto para produto como para serviço. Então é hora de planejar. Meu produto vai ser esse, então vai ter essa característica, essa cor, vai agregar esse valor, vai curar essa dor, vai atender de tal forma, o meu serviço vai atender esse nicho para tais pessoas de tal idade, e esse é o requisito que você começa a formar e que tem que ser planejado. E o que diz para nós então o requisito B?
O requisito D diz que para planejarmos e fazermos controles operacionais, nós temos que olhar para a parte de estabelecer critérios para os processos. Ou seja, você lá planejou o seu produto. O seu produto vai ter a característica X, Y, Z. Para você produzir aquilo, você precisa ter processos, tanto para produto como para serviço. Ou seja, o que você vai fazer para alcançar os requisitos do produto e do serviço que você disse que você vai dispor ao seu cliente. Aquilo que você colocou como padrão de qualidade, como padrão de atendimento, como que você vai chegar nesses resultados. Ou seja, esses então os critérios que você precisa ter no seu processo. Quais são as máquinas, qual tipo de pessoa, qual o treinamento, quais são os recursos, qual é a localização, quais são as licenças, quais são as necessidades. Quanta coisa envolve o processo para você entregar então o melhor produto, o melhor serviço. E também envolve a parte de aceitação de produtos e serviços. Ou seja, quando o seu produto está aprovado ou quando ele está reprovado. Quais são os critérios de aceitação do seu produto? Isso aqui é ok? Isso aqui está não ok? Quando você vai prestar um serviço, isso aqui agrada o meu cliente? Isso aqui não agrada o meu cliente? O cliente que procura o serviço tal, a expectativa dele é de ser entendido de que forma? Então, é isso que nós colocamos aqui em critérios de processos e também de aceitação. O que aprova e o que reprova. O que está ok, o que não está ok. O que o cliente vai aceitar e o que o cliente não vai aceitar. E isso você já implementa no seu processo para você então já colocar as diretrizes, por exemplo, de controle de qualidade. Quando for inspecionar o produto, inspecionar tal peça, inspecionar aquilo que você está oferecendo, ele já sabe que tal critério não é aceitável ou é aceitável para seguir então a próxima etapa do processo. Então, é isso que é importante na etapa B. Na etapa A, eu defino o meu produto, o que o meu cliente quer. Na etapa B, é como eu controlo os meus processos, o que eu preciso do meu processo e o que é aceitável e o que não é aceitável. E o que diz para nós no requisito C? O requisito C traz para nós a seguinte explanação: determinar os recursos necessários para alcançar a conformidade com os requisitos do produto e serviço. Se você determinou processos, eu já falei um pouquinho disso no requisito anterior, você precisa entender quais são os recursos para chegar à conformidade. Você precisa ter uma máquina que tem uma manutenção preventiva X, uma máquina que tem a característica Y. Você precisa de pessoas treinadas em curso tal. Você precisa de pessoas graduadas ou não graduadas para fazer tal operação, para fazer tal tarefa. Você precisa de engenheiros, você precisa de pessoas a níveis operacionais, de quais hierarquias, por exemplo, que você estará precisando. Precisa só de operador, supervisor, coordenador, quantas pessoas? Tudo isso entra como recurso. Pessoas, máquinas, tecnologias, computadores, impressora, tudo é recurso. E tudo isso vai lhe dizer, então, como alcançar. É o planejamento, como você vai chegar lá, então, na qualidade do produto e, de fato, ter o processo que você determinou. E esses requisitos necessários é tanto para o produto como para o serviço. Vamos supor que você vai prestar um serviço de manutenção de ar-condicionado. Então, o recurso que você precisa é, por exemplo, um carro para ir até o local, algumas ferramentas como chave de fenda, chave Allen, enfim, quais são as ferramentas que você precisa, um rastreador, um produto de higiene, ou seja, são recursos que você precisa para atender o seu cliente no sentido de serviço. E depois, a etapa D traz para nós que precisamos implementar controle de processos de acordo com os critérios. Lá na etapa B, nós vimos os critérios, aprova e não aprova. Agora, na etapa D, diz para nós que eu tenho que implementar os controles para determinar o que estão de acordo com os critérios. Se você diz que o teu produto tem que ter uma dimensão de A até B, você tem que ter como controlar essa dimensão se essa cota é uma cota crítica e que envolve diretamente a satisfação do seu cliente. Ou seja, vou implementar um controle 3 vezes por turno, 2 vezes por dia, 1 vez por semana, e aí vai depender da variação que o seu produto vai trazer. Mas é importante determinar quais são os controles chaves para que o seu produto mantenha a qualidade e seja entregue conforme os critérios que foi determinado para o teu produto, para o teu serviço e para os processos como um todo. Então, implementar controles é tanto como definir quais serão os controles para os produtos, para os serviços, e também definir qual é a frequência que esses controles deverão ser implementados, ser seguidos. Olha, é bastante coisa importante
E nós vamos ver depois nos próximos requisitos, a partir do requisito 8.2, que isso começa então a ficar de fato estruturado, parte por parte. O que eu tenho que me preocupar no produto, o que eu tenho que me preocupar com dimensão, o que eu tenho que me preocupar com documentação. E isso nós vamos ver que ele vai então ficando mais explicado, mais detalhado para nós, conforme o requisito 8 vai sendo trabalhado aqui na norma. Então, espero que esteja ficando claro para você. Está ficando claro, sim ou não? Deixe o teu like se está ficando claro. Caso não, nós temos mais assuntos para trabalhar e é importante então que você deixe a sua dúvida aqui no comentário para que nós não percamos nada. Vamos ver o que diz para nós o requisito E. A parte E diz para nós da seguinte forma: determinar e conservar informação documentada na extensão necessária para. Ou seja, nós temos que ter uma documentação necessária que venha comprovar para nós a qualidade do nosso produto, do nosso serviço, daquilo que foi entregue, daquilo que está sendo executado, se ele for, por exemplo, um serviço. E isso traz para nós, então, 2 pontos chaves que precisamos olhar no sentido de informação documentada necessária para ter a confiança em que os processos foram conduzidos como planejado. Lembra que tem um requisito que diz que precisamos determinar os processos? Ok. Como que nós comprovamos que os processos trabalharam conforme planejado? Eu preciso ter parâmetros, eu preciso ter registro dos parâmetros liberados. Geralmente, por exemplo, registro de parâmetros de processos, registro de manutenção, registro de liberação de máquina, de troca de versão. Tudo isso é muito importante e precisa ser registrado, porque é a evidência clara que traz a conformidade do meu processo, que entrega, então, um produto dentro do planejado, dentro dos requisitos. Por isso que o requisito pede, então, conservar informação documentada que traga confiança de que os processos foram conduzidos como o planejado. Primeiro item: quais são os processos? Como eu planejo? Como eu devo fazer? Quais são os recursos? Como eu estou usando tudo isso? Só consigo comprovar através dos registros durante o processo e também de instruções de trabalho, planos de controle que vão trazer isso para nós. E tem a parte 2, diz para nós que precisamos ter informação documentada para demonstrar a conformidade de produtos e serviços com os seus requisitos. Lembra também que nós falamos já na parte A e na parte B que o teu produto precisa ter requisitos dimensionais, cor, sabor, padrão disso, padrão daquilo, tamanho, expressão visual, expressão dimensional. Precisamos comprovar que o nosso produto está atendendo os requisitos que foram então planejados, colocados ali para serem atendidos. E como que eu demonstro isso? Também através dos registros. Então eu coloco lá que eu atendo os processos, mas eu também coloco que eu atendo os requisitos do produto. Ele foi liberado, ele foi dimensionado, quais foram as dimensões encontradas, quem mediu, que hora mediu, quantas vezes mediu, qual equipamento ele utilizou. Tudo isso faz parte de uma rastreabilidade que vai trazer para nós a confiança do processo e a confiança do produto, que ele de fato atende à conformidade. E até mesmo no serviço. Comentei aqui, por exemplo, do serviço de manutenção de ar-condicionado. É importante ter lá um checklist, uma anotação de que mexeu no equipamento tal, que tem um número de série tal, que ele estava X, deixou e você entregou da forma Y, que trocou tal peça, que limpou tal peça, que, enfim, o que você encontrou e o que comprova de fato que você realizou e a qualidade daquilo que você realizou. É a documentação, é a informação documentada que traz isso para nós. Então, olha que os requisitos de A a E mostram de fato para nós detalhes, de forma macro, do que precisamos atender no processo. Mas a norma continua trazendo mais pontos. Tenha paciência e vamos olhar o requisito 8.1 por inteiro, para que você saia daqui entendendo de fato o que a parte 8 da norma, de fato, quer trazer para você como excelência na entrega do teu produto e do teu serviço. Então a norma continua dizendo para nós. Ele traz para nós que a saída desse planejamento deve ser adequada para as operações da organização. O que é a saída? A saída são os resultados. A saída é aquilo que você planejou, de fato atende aquilo que você colocou, ou seja, o seu produto, o serviço que você está entregando está de acordo com o seu planejamento. Então é importante você trazer isso, essa saída e planejar, executar
de forma que você consiga comprovar que aquilo que você planejou está de fato sendo entregue no final do seu processo. Meu produto é esse, eu planejei esse, está ok? Ou o que está de diferente que não está permitindo você alcançar aquilo que você planejava como padrão de qualidade, tanto no produto como no serviço. E também diz que a organização deve controlar mudanças planejadas e analisar criticamente as consequências de mudanças não intencionais, tomando ações para mitigar quaisquer efeitos adversos como necessário. Ou seja, as mudanças que você insere no seu processo, as mudanças que você coloca no seu produto, elas devem ser planejadas e controladas. Ou seja, antes de eu mudar, eu preciso analisar. O que é analisar? Tem impacto? Qual é o impacto? Vale a pena mudar? Terei ganhos? Terei perdas? Quais recursos preciso para a mudança? Isso vai impactar no que eu já entreguei no mercado? Terei que fazer algum tipo de recall? Terei que fazer alguma movimentação de marketing, por exemplo, para alertar os meus clientes de algo que está acontecendo? Então, toda mudança que acontece no meu produto, no meu processo relevante, que altere a característica do produto, que altere um processo-chave, eu preciso controlar isso. Eu preciso trazer isso de forma documentada, que é o que nós aqui te trazemos como dica, como informação relevante. Documente as mudanças, porque você precisa analisar criticamente as consequências das mudanças não intencionais, tomando ações para mitigar quaisquer efeitos adversos. Ou seja, as mudanças que aconteceram, as mudanças que foram realizadas, também as não intencionais, precisam ser documentadas para você controlar o risco do seu processo. Por isso que lá no início da norma, ela cita a seção 6, que é a seção de riscos e oportunidades. A tua mudança está trazendo risco? Os riscos são controlados? Sim ou não? Traz oportunidades? Quais são as oportunidades em mudar a embalagem, o design, o marketing, a dimensão, aquilo que você está trocando no seu produto, transformando no seu processo. E para finalizar, a norma diz para nós: a organização deve assegurar que os processos terceirizados sejam controlados. Se você é uma indústria, por exemplo, e tem um processo terceirizado, você tem que tratar esse processo como se fosse seu. Ou seja, assim como você coloca controles no seu processo, você precisa verificar se aquele que está prestando o serviço para você, se aquela etapa terceirizada também tem os mesmos controles, ou seja, o mesmo critério de controles que você segue para a sua empresa. Ele registra, ele documenta, ele faz controle de mudança, ele tem planejamento, ele pode te atender, como ele vai te atender, quando você precisar de uma rastreabilidade, ele vai colocar isso à disposição da sua necessidade. Tudo isso é muito importante e o requisito 8.4 vai trazer isso lá na frente, especificamente falando de processos terceiros, mas tem que ser controlado. Então, olha quanta coisa é necessária levar em pauta, trazer de fato para o planejamento, quando nós falamos do requisito 8.1. Olhe para o seu processo como um todo, entenda o produto que você quer entregar, saiba qual é a expectativa do seu cliente, partes interessadas, e planeje, documente, coloque sequência, faça girar o ciclo PDCA, se preocupe com os processos, com os recursos, com a documentação, com os processos terceiros, com aquilo que você vai entregar como serviço, a expectativa do seu cliente. Tudo isso é muito importante. Então, para isso serve o requisito 8 da norma, é a etapa 8 da norma. Até a parte 7, nós vimos os requisitos praticamente que envolvem as partes de apoio. Mas agora nós entramos de fato na parte operacional. Como entregar o produto, como entregar o serviço, como garantir a qualidade. E espero que tenha ficado muito claro para você o que é a expectativa da norma no requisito 8.1 e de como você está atendendo também os seus processos. E caso tenha ficado alguma dúvida, deixe aqui o teu comentário e saiba que eu estou à disposição para atender a tua particularidade. É só entrar em contato comigo pelo meu Instagram, @300.desenvolvimento. Chama lá no direct que eu também irei te atender. De repente, uma consultoria, uma necessidade que você tenha, eu estou à disposição para ir de forma personalizada, entender a tua necessidade, seja uma microempresa,
seja você que está ingressando no mercado ou uma grande indústria, eu estou aqui colocando a minha experiência à disposição para te ajudar. Então, muito obrigado pela tua companhia. Nós nos vemos na próxima aula no requisito 8.2, requisitos para produto e serviço. Muito obrigado e até breve.